Bom dia! Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Fórum da Economia de Comunhão. Eu sou Natália, eu sou uma jovem, eu faço parte dessa equipe da Ampecom, que coordena, que vai levando à frente toda a economia de comunhão aqui no Brasil. Bom dia, tudo bem? Eu sou Emílio, sou empresário e sou diretor de empreendedorismo e novos negócios da economia de comunhão aqui no Brasil. Eu quero começar agradecendo imensamente a presença de cada um de vocês aqui. Obrigado mesmo. Vocês viram pelos relatos que nós somos uma audiência variada, rica, heterogênea, de norte a sul do país. Então, muito obrigado. E retomando, hoje o nosso tema é o nosso tema principal, né? Uma nova forma de pensar e de fazer negócios, porque nós somos comunidade. Como o Emílio falou, nós escutamos relatos potentes de pessoas que realmente fazem a comunhão no seu dia a dia. E elas compartilham para gerar recursos e assim trazer mais ainda formas e conexões. Nós somos um movimento global que vive pela erradicação da pobreza, por um mundo mais justo, regenerativo e fraterno. E é esse o nosso propósito. E a gente vê nesse propósito uma potente ferramenta de transformação na forma de pensar e de fazer negócios. Nisso, geramos essas conexões de oportunidades e vulnerabilidades. A economia de comunhão também propõe uma nova cultura e uma nova economia. E é muito importante a gente ressaltar aqui que ela faz parte de um movimento das novas economias. E ela compõe a comissão organizadora da Economia de Francisco. Perfeito, Natália. E agora, né, 3 anos depois do nosso último evento presencial, estamos aqui mais uma vez, com energia redobrada, e o que eu posso dizer é um privilégio, é um grande privilégio estar aqui. E falando em privilégio, a gente pensou esse fórum como um local privilegiado para a gente trocar experiências, para a gente trocar um pouco de relatos de como algumas pessoas vivem e o que fazem nas suas comunidades, nos seus empreendimentos, e também, de alguma forma, essas pessoas, como é que elas estão contribuindo para o impacto econômico, social e ambiental. Super. Então, passamos já por esses dias, agora a gente retoma o nosso tema principal, porque somos comunidade. Exatamente, esse é o nosso tema central, porque somos comunidade. E para nos ajudar a refletir sobre esse tema, porque somos comunidade, eu convido ao palco Tomás Delara. Tomás, por favor. Tudo bem? Bom. Tomás de Lara é administrador de empresas pela PUC do Rio Grande do Sul. Ele é cofundador e co-líder do Cidades Mais B, que é uma iniciativa global do movimento de empresas B. Ele é conselheiro do Sistema B Brasil e do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável. Ele é professor em cursos de inovação econômica no Brasil e em outros países. Obrigado, Tomás. Deixa eu ver o microfone aqui. Ótimo. Olá, pessoal, bom dia. Queria dizer que, de coração, é uma honra e um privilégio estar aqui. Quando eu entrei aqui hoje, eu senti um acolhimento, uma egrégora muito linda que fazia tempo que eu não sentia no evento. Tá? Então, queria dizer de coração que eu já me sinto parte dessa comunidade e muito lindo também ver os projetos e cases aqui dos empreendedores e empreendedoras comunitárias, quilombolas, agricultores. Isso emociona e também muito lindo estarmos aqui reverenciando o Brasil, de norte a sul. Eu sou gaúcho, de Porto Alegre, mas moro no Rio já há 10 anos, então estou quase virando cariúcho. Enfim, é uma felicidade estar aqui compartilhando com vocês. Antes de começar a trazer um pouco da reflexão que eu gostaria de trazer, eu vou convidar vocês a um momento de presença. Tem um sininho aqui que eu sempre trago, e o Marcelo já conhece, porque a gente faz isso em muitas reuniões lá do Movimento B. E o convite é muito simples, tá? É que a gente possa, basicamente, respirar e honrar a nossa presença coletiva aqui. Honrar essa nossa reunião, honrar a nossa comunhão, honrar o tempo que partilhamos em conjunto. Tá? Então, o convite é, talvez, sentar assim reto, lembrar que a gente tem um sistema energético complexo, sistema aberto, que é a respiração,
né? Essa respiração é a nossa conexão com o mundo externo, com a natureza, com o todo. Então, começar, quem quiser sentir a vontade, pode fechar o olho ou fazer um olhar mais para baixo. E a gente começar a respirar profundo pelo nariz. Inspira profundo e solta pela boca bem devagar. Inspira profundo pelo nariz e solta bem devagar pela boca. Assim a gente vai acalmando a mente, a gente vai se conectando com esse momento. Eu vou tocar 2 vezes o sino. A primeira é para a gente ficar em silêncio e a segunda é para a gente voltar. A gente vai voltando devagarzinho, abrindo os olhos. E assim a gente pode navegar junto nessa reflexão aí, que é retomar esse nosso olhar, né? Retomar esse nosso olhar à natureza e ao que tudo pertencemos, somos e fazemos parte. Vamos ver se passa aqui. Não sei se estão vendo ali essa imagem. Essa é uma imagem recente do telescópio James Webb da NASA. Esse é um dos telescópios mais avançados que a gente tem. Está 2 meses mais ou menos no espaço tirando fotos. E esse é uma foto do quinteto de Stefan. São 5 galáxias, uma está lá embaixo, eu dei um zoom nessas 4 aqui. Essas 4 galáxias, elas estão em média entre 30 milhões a 400 milhões de anos-luz da Terra. Isso tudo aqui é ciência. Estou só trazendo dados astronômicos e astrofísicos da NASA. Mas o objetivo de trazer essa foto aqui é justamente para a gente começar a se relembrar, se maravilhar com o que é o universo, né? O que é essa dança cósmica que resulta aqui no planeta Terra. Um detalhe astronômico é que essas 4 galáxias, que estão muito longe e aí parecem perto, mas estão separadas a milhões de anos-luz, e cada ano-luz tem 9,5 trilhões de quilômetros, então é uma coisa assim, realmente astronômica, né? O legal disso aí é que elas estão numa dança cósmica e vão se juntar para então fazer um quasar. Um quasar é uma junção cósmica que é uma explosão enorme de energia e densidade. Então, não é só no planeta Terra que a comunhão acontece, mas é em todo o universo. E aqui no planeta Terra, a gente tem ainda o benefício e a bênção divina da vida, que é algo maravilhoso e divino de fato. Tá? Então, quando a gente, por exemplo, começa a estudar cosmologia, e vou trazer a frase de um doutor cosmólogo matemático, que estuda a matemática do universo. Ele tem uma frase que para mim é genial. Ele fala assim: a jornada do universo é a criação de diversidade, subjetividade e comunhão.
Eu vou repetir, porque quando eu ouvi essa frase, meu Deus, eu fiquei assim, uau, fiquei horas e levei uns 3 meses para entender essa frase, tá? A jornada do universo é a criação de diversidade, subjetividade e comunhão. Não é eu estou falando, é um cosmólogo que estuda a matemática do universo. O mais interessante dessa frase, todas as 3 palavras são interessantes, mas subjetividade é muito interessante também. Subjetividade nos relembra que quando a gente olha um objeto, uma pessoa, alguma coisa, tem uma infinitude de coisas além da aparência, além do objeto. Subjetividade é a criação do próprio universo, que depois vai para onde? Comunhão. Comum, unidade. Comum, unidade. A astrofísica prova que há 300 milhões de anos-luz, isso também está acontecendo. Quando a gente olha, então, para nosso compartilhado lar, nossa amada Terra, planeta Terra, começamos a ver aqui esse verde, esse azul, esse aqui é uma foto da Amazônia, e a gente começa a reconhecer um pouco o nosso lar e também entender os processos de profunda colaboração que há nessa Terra. Então, eu vou fazer aqui um exercício que vocês podem fazer mentalmente em silêncio, tá? É só para que vocês tenham, e depois vocês podem compartilhar em grupos com vocês depois de tarde. Mas é só para que vocês pensem em silêncio, individualmente, sobre uma palavra que vem na cabeça de vocês quando vocês pensam no futuro da economia. Tá? Uma palavra, fiquem com ela, depois vocês podem compartilhar com os amigos, vou dar alguns segundos. Qual é a palavra que vem na cabeça quando vocês pensam no futuro da economia? Então, guardem essa palavra. Depois, se quiserem, podem compartilhar com os companheiros, colegas. Para mim, eu sempre inicio realmente a minha fala com essa imagem. Tá? Imagem do planeta Terra, nosso lar compartilhado. Quando a gente olha de longe, a gente vê, o que a gente está vendo? Uma bola, uma esfera, algo único. E aqui a gente pode ver de longe essa comunhão. Existe podem pesquisar no Google, the Blue Dot Effect, né? O efeito do ponto azul, que é o efeito que ocorreu nos astronautas que conseguiram ver a Terra lá de longe. Tanto astronautas russos, americanos e outros que viram a Terra de longe, o efeito que fez profundamente na mudança da vida deles de olhar para a nossa natureza e olhar para os outros. Porque eles olharam de fato que, meu Deus, de longe, estamos todos juntos, somos uma só grande vida acontecendo, interagente, em colaboração profunda. Tá? Então a Terra, o planeta Terra, que é a grande tecnóloga, pense na tecnologia mais incrível que vocês podem imaginar. Nenhuma tecnologia mais incrível feita pelo homem é mais incrível do que a tecnologia da vida, que foi gestada dentro da Terra, nesses mais de 3,8 bilhões de anos de interdependência, coevolução, coaprendizado. E a Terra, muito interessante dizer, a gente esquece, a Terra, o planeta Terra, ela se autogoverna, ela é autodidata, ela se autorregula, ela se autocura. E a palavra regeneração, que está tão em moda hoje, tem a ver com a autocura, que é uma tecnologia desenvolvida pela Terra, que é a própria vida. Tá? Nada acontece sozinho, nada acontece isolado, tudo acontece a partir de nichos ecológicos, isso é biologia contemporânea, nichos ecológicos, então todo tipo de ser vivo, interagente, acontece a partir de todo um nicho ecológico, que depois tem um ecossistema, depois tem um bioma, biorregiões, e aí vai por diante. Tá? E eu acho que alguns devem conhecer, mas só para mencionar, a teoria de Gaia, escrita por James Lovelock e Lynn Margulis, biólogos, químicos que estudaram e comprovaram essa teoria da interação química que regula o clima na Terra. E é uma profunda colaboração e uma harmonia extremamente complexa que nem os mais avançados computadores de hoje conseguem calcular direito a climatologia em 20 horas, 24 horas, porque é muito complexo. É realmente um cálculo, quem sabe, divino, ou fora da nossa capacidade de percepção. Essa é uma foto também da Estação Internacional Espacial, um projeto colaborativo, onde a gente vê americanos, russos, japoneses, brasileiros, enfim, várias pessoas ali colaborando por algo maior. E ali a gente vê uma imagem da biosfera, onde a gente vê essa linha fina, verde, se chama linha de Kármán. A linha de Kármán está mais ou menos 100 quilômetros da camada da Terra, e ela é uma linha
que de alguma forma separa o planeta Terra e toda a vida da Terra do espaço sideral, onde tem vácuo e talvez tenha vida de uma forma que não como a gente conhece, essa vida aqui maravilhosa que a gente reconhece. Então a biosfera, que é essa fina camada que podemos ver aqui até próximo da Terra, ela é fina. E se a gente vai mais longe, é mais fina ainda. E é como se fosse uma membrana de um núcleo. Então tudo que está lá longe está aqui perto. O núcleo de uma célula se parece com o núcleo da Terra, onde tem essa fina camada. E nós, hoje, com o nosso processo econômico, nós estamos degradando essa fina camada que protege e harmoniza tudo que a gente conhece por vida. É muito importante se lembrar disso. Bom, então a gente começa a olhar um pouquinho mais perto, olhar a nossa natureza, Cataratas de Foz do Iguaçu, Tríplice Fronteira, né, de países sul-americanos. A gente começa a olhar essa biodiversidade, não só a biodiversidade de elementos vivos, mas de elementos não vivos, né, a pedra, a água, que está viva, mas também não está viva, né? Aí, claro, forma as naturezas, a umidade, as nuvens, e que protegem o sol. Se não tivessem nuvens, a gente teria temperaturas muito mais altas e também não teríamos essa adequação para a vida florescer e a biodiversidade evoluir. E a gente pega mais uma lente, olha que interessante, saiu lá de, né, galáxias a 30 milhões de anos-luz para vir com uma lente, ou, né, bem de perto e olhar uma planta, uma grama com um orvalho. E olha a beleza que é. Isso tudo é o resultado de interdependência, de colaboração. E tudo é a questão de comunhão. Porque se a natureza operasse de forma isolada, independente, sem a interdependência, ou seja, um depende do outro, a gente não teria chegado a isso que a gente consegue ver no nosso planeta Terra. Bom, trazendo um pouquinho agora para o lado econômico, que também nos interessa e é muito importante, existe um conceito muito importante que nos esquecemos também, que são os serviços ecossistêmicos. Tá? Os serviços ecossistêmicos que a natureza nos provém são serviços como a polinização natural de plantas, o ar puro, mitigação de condições climáticas extremas e o bem-estar humano. Pense no bem-estar que vocês sentiram quando foram para o mar, ou quando estiveram numa cachoeira, ou quando estiveram andando em alguma floresta, né? E esse ar puro, e os sons dos pássaros, e o som do vento na floresta e nas árvores. Isso é um bem-estar. Isso são serviços ecossistêmicos. E que na nossa economia, eles não estão calculados, eles não estão integrados. Então, a nossa economia atual, ela tem um erro de desenho, um erro de projeto, que ela não consegue operar dessa forma integrada, dessa visão sistêmica. Quando a gente pensa em economia, a gente esquece ecologia. Primeiro que as duas palavras têm a mesma raiz, né? Oikos, que é casa. Oikos em grego é casa. Economos, economia, é a regra da casa, gestão da casa. Oikos, logos, é conhecer a casa, entender o funcionamento dessa casa, entender como é a relação de troca de energia dos seres dessa casa. Então, primeiro vem a ecologia, e dentro da ecologia de tudo que a gente fez, existe a invenção humana economia. Como pode uma economia funcionar se ela não se integra à ecologia, que é o início de tudo? Vocês estão entendendo esse erro fundamental que temos tendo na economia? Bom, então isso já é algo muito importante que a gente tem que ter nessa visão mais ampla do pensamento sistêmico, tá? Então, de novo, a natureza nos ensina no quê? A interdependência, um depende do outro. O meu bem-estar depende do bem-estar do outro. A adaptação, né? Adaptar a questões, ao contexto, à crise e conseguir evoluir. A natureza regenera, isso é o princípio normal da natureza, e ainda a autopoiese. A autopoiese é a capacidade de autogeração, autogestão e regeneração de sistemas vivos abertos. Tá? A vida acontece pela autopoiese. Então, isso tudo é o que a natureza nos ensina, e eu acho que não há mais linda inspiração do que a gente observar a natureza para a gente pensar em novos serviços, novos negócios, novas tecnologias, novas maneiras de se relacionar, por causa dessa profunda interdependência e complexidade harmônica que há na natureza. Tá? E o nosso modelo econômico? Bom, o nosso modelo econômico a gente já conhece, né? A gente consegue olhar uma foto ali que representa um pouco desse modelo consumista, modelo materialista, que está tudo bem, a gente precisa, né, de equipamentos, a gente precisa de roupa, a gente precisa de tecnologia, mas dessa maneira que a gente está influenciando, dessa maneira que está sendo puxado esse hiperconsumo, será? Nessa competição? O problema no sistema econômico é que ele está baseado em um crescimento infinito,
e um planeta de recursos finitos. E isso também a conta não fecha. Simples. Tem um outro problema ainda, que o nosso processo econômico também ele gera degradação. Então a gente tem uma economia linear em vez de ter uma economia circular, né? E ainda quando a gente vê, por exemplo, os limites planetários, que são 9, estamos passando 2 deles, que eu falei antes, a integridade da biosfera e também os fluxos biogeoquímicos, ou seja, a maneira que a gente lida com a Terra. A nossa agricultura hoje, globalmente, e ainda no Brasil também, depende muito de insumos químicos, de agrotóxicos, que afetam a natureza e a microbiota do solo. O que é microbiota? São pequenos seres micros que estão ali em profunda harmonia e interagência, provendo vida. A nossa agricultura hoje, boa parte dela, que não é orgânica, ela é contra a vida. Temos que evoluir a uma agricultura a favor da vida, usando a inteligência da natureza. Esse aqui é um dos diagramas talvez mais importantes do IPCC. Ele mostra a nossa trajetória, né, em relação à questão do aquecimento global. A gente deveria manter no 1,5 de aumento, né, até 2050, e estamos numa trajetória, vocês estão olhando ali, está subindo, né? Começaram a se medir a temperatura global desde 1860, e ela vinha mais ou menos ali estável, e de repente vocês conseguem olhar ali que no fim, na direita, ele já começa a explodir acima de 1,5. A última COP que a gente teve, o acordo que teve entre países e empresas, está numa trajetória de 2,4 de aquecimento. Isso é trágico para a natureza e para a crise climática. E o pior, esses acordos que a gente teve, 2,4, não estão sendo, né, cumpridos. Então, talvez a gente esteja uma trajetória ainda pior que 2,4. Tá? Então, realmente, o desafio é muito grande e ele nos traz para pensar na colaboração e na comunhão como nunca. Por isso, é essa importância desse momento que a gente vive, né? Trago aqui uma frase, um parágrafo do Laudato Si, do Papa Francisco, que realmente ele fez um trabalho lindo e uma obra-prima ao escrever esse Laudato Si, e eu leio para vocês. Capítulo 6, parágrafo 202, diz assim Papa Francisco: falta consciência de uma origem comum, de uma recíproca pertença e de um futuro partilhado por todos. Esta consciência basilar permitiria o desenvolvimento de novas convicções, atitudes e estilos de vida. Surge, assim, um grande desafio cultural, espiritual e educativo que implicará longos processos de regeneração. Olha que legal essa fala, olha que inspiradora essa fala. Olha como nos leva para reconectar a esse comum destino, a essa casa compartilhada e a trabalhar em conjunto pela regeneração. Temos ainda um grande desafio, talvez o maior de todos, que é a desigualdade social, que é crescente. Isso não só no Brasil, mas na América Latina e no mundo inteiro, são dados da ONU. A gente ainda tem em torno de 200 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza e em torno de 86 milhões de pessoas vivendo na linha da pobreza extrema para baixo. Tá? Isso é muita gente ainda passando fome em situações, né, precárias, sem a dignidade humana mínima para a gente poder construir essa sociedade e essa comunhão. Né? Então, a importância do que vocês fazem aqui, do que a economia de comunhão faz, os projetos que vocês fazem, de tantos outros movimentos que trabalham pela redução da desigualdade, pela justiça social e pela integração com a natureza. Adoro essa charge, ela fala assim, né? Tem ali um executivo engravatado e tal, todo lanhado, queimado, rasgado, e ele fala assim para umas criancinhas: sim, o planeta foi destruído, mas por um belo momento na história, nós criamos muito valor para os acionistas. É claro, uma ironia, mas é isso que vai acontecer se a gente seguir nessa trajetória e nesse ethos empresarial atual, que é do mainstream. Quando a gente olha, então, uma possibilidade de uma evolução, a gente está saindo de um século XX, né? Vivemos um século XX onde a grande motor do negócio e da economia era gerar valor para o acionista. Então, uma empresa, ela tinha um objetivo comum, que é valor para o acionista, gerar valor para o shareholder, né? E aí a gente começa, então, a viver uma nova lógica, novos paradigmas, novos movimentos, onde a gente consegue visualizar uma evolução do sistema econômico que acontece através de uma nova governança adotada pelo mercado. Então, a gente sai desse século XX, que é gerar valor para o acionista, e a gente começa a pensar e trabalhar já no século XXI com empresas que geram valor para os stakeholders, para as partes interessadas. Tá? Quais são as partes interessadas? Basicamente, é todo mundo. Né? Então, a gente começa não só a entender, obviamente, gerar valor para os acionistas, proprietários, mas os clientes,
fornecedores, a comunidade e a rede de valor dos fornecedores e as pessoas que trabalham juntos, os empregados, né, colaboradores, a própria concorrência também faz parte, o governo, as comunidades do entorno, enfim, e também a natureza. Se a gente não pensa na natureza ao desenvolver nossos produtos, nossos serviços, a gente não está gerando um negócio que vai conseguir gerar valor para o futuro, um valor integral, um valor resiliente e sustentável. Não é sustentável só abraçar a árvore, é sustentável ao longo do tempo. É resiliente dentro de um mundo com tanta mudança. Bom, eu acho que você deve conhecer, mas vou apresentar rapidamente. A economia Dunnett é um grande olhar, uma grande lente da economista Kate Raworth, de Oxford, e ela, de uma forma muito resumida, ela escreveu esse livro, né, Economia Dunnett, pensando como economista do século XXI, e ela trouxe esse diagrama que ficou muito famoso, está sendo muito estudado e utilizado, onde ela traz os limites planetários, que é essa borda verde ali, externa, e ela traz uma mínima base fundacional, né, da sociedade. Né? O que é o mínimo de dignidade que a sociedade precisa? Né? Ter acesso à água, energia, comida, saúde, educação, renda e trabalho digno, paz e justiça, voz política, tudo que a gente está vendo no interior. E os limites planetários e ecológicos são aqueles limites que a gente viu antes. Tá? Então, essa lente ela é muito interessante porque ela, de uma forma resumida e simples, nos ajuda a entender que a gente tem que criar nossos negócios, nossa economia dentro desse espaço justo e seguro para a humanidade, que é aquele verde claro ali, que está dentro do limite ecológico e do mínimo de dignidade social e justiça social. Tá? Então, são os limites planetários ali na ponta e boa parte dos ODS refletidos dentro ali daquela parte social. Tá? Então, é realmente um lindo trabalho dessa economista que nos abre várias outras discussões. Só para lembrar, então, a gente tem esse desafio, né, de sair de uma economia linear, que basicamente é eu extrair recursos naturais, desenvolver, pegar matéria-prima, manufaturar, distribuir, e após o uso, ela é descartada. E eu, que foi a pessoa que tive a responsabilidade de pegar, aqui não me importa, eu joguei no mercado e deixo no mercado. O consumidor também não importa, eu vou lá e uso e deixo. Alguém vai gerir, alguém vai cuidar. Não sei, o município, o estado, mas e aí? A gente vê que essa solução onde tu deixa para o outro não funciona. Por isso que a gente começa a adotar e ver aí empresas e exemplos que trabalham com a economia circular, que nada mais é do que entender a natureza. Na natureza não existe lixo. Na natureza tudo se transforma, tudo se flui. Né? Se um animal morre, se uma planta cai, ele vai lá e se composta, se reintegra ao fluxo regenerativo da própria natureza. Tá? Então, pensar nisso, se inspirar na natureza para a gente conseguir fazer com que a matéria-prima tenha fluxos contínuos e possa se manter o máximo em uso, é um grande desafio, mas daí saem muitas inovações tecnológicas e possibilidades de melhorias da nossa economia. Então, quando a gente pensa numa economia circular, ela se baseia basicamente em 3 princípios. Tá? Eliminar resíduos e poluição desde o princípio. Tá? Na hora de eu pensar em tirar aquele recurso, eu vou ver como não gerar resíduo e nem poluir. Manter produtos e materiais em uso, em seu máximo uso, né? Consertando ele, dando possibilidade que o próprio consumidor conserte, dando tecnologia, equipamento e tudo, e pensando em como o material pode também se manter mais tempo e não material de um uso só, que nem o plástico de um uso só, que deve ser eliminado. E, por fim, ela tende a regenerar sistemas naturais. Esse é o objetivo de uma economia circular. Tá? O bacana disso tudo é que a gente não está sozinho. Existem vários movimentos internacionais da nova economia trabalhando de formas variadas, muito em colaboração também. E aqui eu trago alguns dos movimentos que eu conheço e admiro e acho tão lindos, que estão trabalhando por essa grande transição econômica que a gente vê. Né? Obviamente o movimento B, né, com as empresas B certificadas, a economia do bem comum, né, o Wellbeing Economy Alliance, a economia solidária, que existe há mais de 30 anos em vários países, o professor Yunus com o Yunus Negócios Sociais, a economia para o bem comum, também um movimento outro internacional, o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, junto com a Organização Internacional, o Conselho Mundial para o Desenvolvimento Sustentável, o Capitalismo Consciente, as cooperativas que existem há mais de 100 anos. Mondragon é uma das maiores cooperativas do mundo, com mais de 70 mil cooperados, faturando mais de 5 bilhões de euros ao ano, tendo vários tipos de serviços e indústrias. Transition Networks, que é um movimento de cidades sustentáveis, resilientes, de baixo carbono. A Aliança Internacional para a Localização, para que a gente faça que a nossa economia seja mais local e dependa menos de importação, exportação e movimentação de matéria e emissão de carbono. Né?
há o Dennett Economic Action Lab, que é o laboratório de cases e prática da economia Dennett, que a gente viu antes, e, obviamente, vocês aqui da Economia de Comunhão também, que é um movimento internacional, fazendo trabalhos muito lindos. Então, tem muito mais. Eu tirei alguns aqui para a gente, né, ter essa lembrança que não estamos só. E também da lembrança da importância de a gente nos conectarmos e gerarmos sinergia entre os projetos que estão acontecendo dessas organizações. Tá? Então, só para também mencionar rapidamente o movimento B, né, que é um movimento de pessoas que usam os negócios para fazer a transformação positiva, para fazer essa virada sistêmica, para a gente sair, né, de uma economia que gera valor para o acionista e começar a entrar nessa economia que gera valor para as partes interessadas, que gera valor integral, né? E não só é um movimento, mas também é um selo, é uma certificação que parte de uma autoavaliação bastante profunda, avalia governança, meio ambiente, trabalhadores, um modelo de negócio de impacto, e aí tem um sistema de pontuação, né? E hoje já no mundo são mais de 5.900 empresas B certificadas, estamos chegando a quase 1.000 empresas B certificadas na América Latina e também quase 300 empresas B certificadas aqui no Brasil. Então, assim, tem empresas de tudo que é tipo, tudo que é tamanho, vários setores, empresas grandes como Natura, Danone, empresas pequenas que nem a Rede Asta, da Terra, enfim, realmente é um movimento que está crescendo muito, que está em 80 países. O Marcelo também vai falar um pouquinho depois do movimento. Mas eu falei do movimento para trazer um vídeo final, que eu considero um vídeo muito inspirador. Esse vídeo é de uma empresa B chilena que eu admiro muito, é uma empresa B que foi fundada pelo Thomas Kimber, e que é um jovem empreendedor que tem uma frase também que eu gosto muito. Ele fala assim: para inovar, a gente deve parar de pensar no futuro e começar a pensar no presente. Quais são os desafios atuais da minha comunidade? Quais são os desafios ambientais mais importantes atuais do meu entorno? E aí, então, desenvolver soluções e produtos. Então, eu vou passar um vídeo, vou pedir para a técnica ali passar esse vídeo. Antes do vídeo, eu tenho só uma outra fala também, que é Carum fez um projeto muito lindo com uma outra empresa B, que é o Kickstarter. Kickstarter é a maior plataforma de financiamento coletivo do mundo. E eles, então, lançaram um projeto de um novo óculos que não existia, era um projeto. E esse novo óculos era feito de redes de pesca usada, lá do Chile. Eles, então, fariam a armação desse óculos baseado em economia circular, que a gente viu antes. Tá? Então, pegar redes de pesca que estavam ali usadas, trazer elas, né, remanufaturar e girar uma lente. Botaram no financiamento coletivo, levantaram $180 mil de um produto que não existia, e aí, com esse valor, começaram a desenvolver o produto, e aí hoje faz parte da linha de produtos dele, esse óculos que é baseado em economia circular. We're not looking for the easy way. We want to prove that there are ways to build new roads. We want to spread the message that a new vision is needed. A different way to see us humans in this planet. A different way to live our lives. This is not about recycling nor composting. It is not about buying a hybrid car nor saving water while you brush your teeth. This is not about our economic model. And this is certainly not about politics. This is not about us. It's about something much deeper. It is about a completely different way to see the world. To see ourselves. We need to be conscious. We need to understand that as human beings, we're not the rulers of this world. We're not above any other species. We're just one more species like a billion others inside this planet. And as such, we're connected between us and condors and owls and foxes and pumas and whales and trees and bees and every living being. This is not about implementing new programs that can minimize our impact. It is about thinking about our role in this planet. It is about a new vision. Let's start learning from our planet. Let's start learning from other cultures. Let's understand that we're not alone. Let's understand that the world doesn't belong to us, that we're sharing it. Let's act accordingly. We have been asleep for too long.
It is time to wake up. It is time to change. It is time to see the world with different eyes. Let's look at the world from a different point of view. Eu acho esse vídeo muito inspirador, sempre passo quando eu tenho oportunidade, e termino a minha fala com uma frase, né, um texto do chefe Seattle, que é um indígena norte-americano, que inclusive ele, pela liderança dele, deu nome à cidade de Seattle, nos Estados Unidos, né, inspirou o nome da cidade, e ele fala assim: isso nós sabemos, todas as coisas estão conectadas como o sangue que une uma família. Tudo que acontece com a terra, acontece com os filhos e filhas da terra. O homem não teceu a teia da vida. Ele é apenas um dos seus fios. Tudo que ele faz a teia, ele faz a si mesmo. Então, é isso aí. Agradeço vocês ao chamado. Vou deixar aqui o próximo slide, meu contato. E é isso aí. Muito obrigado. Preste atenção, a vida tá passando bem na sua frente e você não se atentou que tudo está diferente. Em transição, em trânsito, em mutação, nada é estático. De onde vem? Tudo que eu vejo em volta é feito de gente. O que cê tem? Porque se achar melhor é tão indiferente. Em solidão, incerto, não tem paixão, não tem afeto. Mas olhe dentro do seu coração, uma andorinha só não faz verão. E eu não sou ninguém sem você. O mundo está acabado e eu não sou ninguém sem você. E eu não sou ninguém sem nós dois. E eu não sou ninguém sem alguém do lado. Sem humanidade o mundo está acabado. O mundo mudou e aumentou sua vaidade. O homem foi na lua, mas perdeu a humanidade. E eu me pergunto, o que aconteceu? Desamassamos os nós e destruímos o eu. Vivemos a ilusão de que tudo é individual. Matamos a compreensão, tá tudo desigual. E você não entende o que está errado. Tua visão é cega, se prendeu no teu quadrado. Enquanto ao teu lado alguém chama o teu nome. É um primo distante, morrendo de fome. E você pergunta, me incomodar pra quê? O mundo gira, meu irmão, amanhã pode ser você. E eu não sou ninguém sem você. E eu não sou ninguém sem nós dois. E eu não sou ninguém sem alguém do lado. Sem humanidade o mundo está acabado. E eu não sou ninguém sem você. E eu não sou ninguém sem nós dois. E eu não sou ninguém sem alguém do lado. Sem humanidade o mundo está acabado. E eu sem você não sou ninguém. Há esperança pra nós, esperança, há
E eu não sou ninguém sem alguém do lado. Sem humanidade o mundo está acabado. Preste atenção, a vida tá passando bem na sua frente.